1 aos Coríntios 16, versículos 8 e 9. Vamos começar aqui no 8. Aonde o apóstolo Paulo, ele declara dizendo o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vamos ler de novo aqui o versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, uma coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de portas abertas é a capacidade de identificar estas portas que se abrem. É identificar estas portas que o Senhor abre para você. A grande função, o ministério e a missão do apóstolo Paulo consistia em pregar o Evangelho. Era a missão da vida dele. Levar o Evangelho além das fronteiras do judaísmo. Levar a palavra de Deus além daquele povo de Israel. E Paulo, ele procurou oportunidades, orou para que portas fossem abertas que permitissem a ele pregar o Evangelho, converter pessoas e levá-las à salvação em todos os cantos do planeta. E aonde foi possível para que Paulo fosse, ele foi. Dentro das limitações que existiam na época, né, de transportes, de locomoção, de estadia, de recursos financeiros, de recursos, né, de comunicação, dentro daquilo que era possível na época, Paulo ele fez. Então, se nós perguntássemos para Paulo, Paulo, que porta que você quer que se abra na sua vida? Se ele estivesse fazendo essa campanha, certamente ele iria pedir portas que permitissem a ele chegar a pessoas e a países e a nações que não conheciam Jesus. Paulo era um exemplo de alguém que sabia identificar a porta e aproveitar a oportunidade. Nós já falamos aqui que porta aberta significa oportunidade. Para você chegar aonde você não conseguia chegar. Para você entrar aonde você não conseguia entrar. E apenas para dar um exemplo aqui de como Paulo sabia identificar e aproveitar estas portas abertas, lá em Atos, no capítulo 17, volta lá um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Paulo, então, ele está a uma viagem para a cidade de Atenas, na Grécia. E era um lugar onde Paulo desejava pregar o Evangelho de Cristo. E Atenas era uma cidade de muita idolatria. Era um povo que acreditava em inúmeros deuses. E talvez uma pessoa comum ficasse desanimada em pregar num lugar assim. Existiam pessoas que afirmavam lá que em Atenas existiam mais imagens de Deus do que de moradores. Tamanha era a idolatria e a crença em muitos deuses que existia naquele lugar. Para cada problema da vida existia um Deus que supostamente poderia dar jeito. Se alguém tivesse, sei lá, uma dor de barriga, devia ter lá alguma entidade para tratar de dor de barriga e por aí por diante. Era Deus para tudo quanto é tipo, para qualquer necessidade. E é lá que Paulo lhe quer pregar o Evangelho.
para libertar aquelas pessoas de uma escravidão e fazê-las entender que só existe um Deus ao qual nós devemos servir. Então diz aqui em Atos 17, no versículo de número 22, Atos 17, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Paulo ele está caminhando por Atenas, procurando uma porta aberta. Ou seja, ele está caminhando por Atenas procurando uma oportunidade de falar de Deus e de Cristo para aquelas pessoas. E aí, quando ele está caminhando lá pelas ruas de Atenas, ele percebe aquela idolatria, dezenas e centenas de santuários, mas tem um que chamou a sua atenção. Existia lá um santuário em homenagem, em honra ao Deus desconhecido. Por volta do ano 600 antes de Cristo, por volta mais ou menos do ano 600, a cidade de Atenas foi tomada por uma doença misteriosa e que até então ninguém sabia o que estava causando a morte das pessoas. Uma doença que não conseguiam identificar e, obviamente, uma cura que eles não sabiam como esta cura iria acontecer. E o que eles entendiam? Se existe uma praga que está matando a população, é porque certamente existe um Deus que está irado com a gente. Deve ter alguma entidade que está com raiva. De repente a gente fez alguma coisa que desagradou esse Deus. Então, para aplacar a ira desse Deus, nós precisamos então fazer uma oferta, uma oferenda a esse Deus. E eles foram fazendo ofertas e oferendas e sacrifícios a esses deuses que eles achavam que poderiam estar com raiva e por isso que eles estavam morrendo com aquela doença. Só que eles ofereciam e nada da praga, nada da doença cessar. E os deuses que eles conheciam, e eram centenas e milhares, eles iam oferecendo, iam fazendo rezas, preces, orações, mas nada. E aí, depois de algum tempo, discutindo o assunto, eles chegaram, então, à seguinte conclusão. Espera aí, de repente, há um Deus que a gente não conhece e que está com raiva da gente, só que a gente não sabe quem é. A gente não conhece. Deve ter algum outro Deus aí que nós não conhecemos e que deve estar irado e por isso nós estamos morrendo com essa doença misteriosa. E aí fizeram lá um sacrifício, uma oferta a este Deus que eles não conheciam, mas que eles imaginavam então que poderia ser o responsável pela morte de todos os atenienses. E, coincidência ou não, aquela praga cessou. Então eles fizeram um altar em homenagem a um Deus que eles não sabiam quem era, mas que na mentalidade deles tinha sido responsável por acabar com a praga em Atenas. Isso por volta de 600 a.C. Então ficou lá um altar em homenagem ao Deus desconhecido, que foi o Deus que libertou o povo daquela doença mortal.
E quando Paulo, caminhando por Atenas, ele olha aquilo, ele encontrou naquilo uma porta aberta, para que a partir dali ele pudesse falar do Senhor. Imagine que você é um ateniense, e obviamente que você, sendo um ateniense, você conhece a história do Deus desconhecido. Você é um cidadão e você conhece a história. Aí chega um camarada dizendo que conhece esse tal Deus desconhecido. O mínimo que ele vai despertar é a curiosidade. O mínimo que você vai sentir é curioso para saber que Deus é esse. Porque até então ninguém sabia. Não havia uma só pessoa que pudesse responder quem é esse Deus. E ele continua aqui em Atos 17, no versículo 24. Ele começa a falar desse Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E ele começa a falar desse Deus. E aí, a reação das pessoas diz aqui no versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Então ele encontrou nesse Deus desconhecido uma oportunidade para falar do Deus verdadeiro. Algumas pessoas escarneciam, mas outras pessoas ficaram curiosas, ficaram interessadas e diziam, Paulo, nós queremos ouvir mais de você. Essa é a porta aberta para que ele levasse o evangelho até Atenas. Por que eu estou contando isso tudo aqui? Porque as portas abertas, elas precisam ser reconhecidas. Nem sempre é algo que está explícito diante de você. Você tem que saber discernir. Se fôssemos olhar com olhos naturais, pregar o evangelho em Atenas, num lugar de tanta idolatria, seria algo dificultoso. Mas nós não podemos olhar com esses olhos. Jonas, ele errou porque enxergou Nínive com olhos naturais. Ele olhou para a cidade de Nínive como uma cidade que nunca iria se arrepender dos seus pecados. Mas aconteceu o contrário. Ele chegou lá, pregou a palavra e a cidade inteira se converteu. Então, para você reconhecer esta porta aberta, você não pode olhar com olhos naturais. Você tem que pedir para o Senhor, Senhor, me mostra. Eu não quero me contaminar pelas coisas naturais. Porque essa é a sua vantagem. Porque o ser humano comum só enxerga o que é humano. E às vezes tem uma porta lá escancarada, que ninguém vê. Porque ninguém é capaz de olhar com olhos espirituais. E você tem essa capacidade. E aí você vai entrar por uma porta que sempre esteve aberta, mas que ninguém enxergou. Só você enxergou porque você viu de uma forma diferente. Então esta porta, ela precisa o quê? De ter um discernimento para você conseguir reconhecê-lo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos voltar lá para 1 Coríntios 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, no versículo 8, Paulo, ele mostra o desejo de permanecer na cidade de Éfeso.
Porque ele enxergou ali uma grande porta, mas ele faz uma ressalva: há muitos adversários. Quando você consegue identificar esta porta que está aberta, e você se anima, você se alegra: ô Senhor, obrigado, tem uma porta aberta aqui diante de mim. Mas saiba, vão existir adversários. Paulo está dizendo, tem uma porta imensa, mas tem inimigos. E você tem que considerar esses adversários, esses inimigos, que de alguma forma criarão ou tentarão criar uma resistência para impedir que você entre por essa porta. E existem várias formas desses adversários agirem na nossa vida. Neemias, no capítulo de número 2, vamos lá, Antigo Testamento, Neemias, capítulo 2. Vamos ver aqui algumas formas que o inimigo tem de tentar impedir que você entre pela porta. Então Neemias começa a contar aqui, no versículo 18, Neemias, ele está falando para um grupo de pessoas. E ele fala assim no versículo 18, Neemias 2,18. Então, isso Neemias contando, né? Lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então Neemias está contando toda aquela história que o levou a querer reconstruir os muros de Jerusalém. A gente já falou de Neemias aqui há um tempo atrás, que Neemias ficou sabendo da destruição de Jerusalém, da miséria do povo, dos muros que estavam arruinados. E a gente viu aqui que Neemias lamentou, chorou, jejuou, clamou a Deus. E Neemias, ele entendeu que aquilo também era uma oportunidade para ele fazer alguma coisa para ajudar aquele povo. E Neemias, então, ele falou para o rei, e o rei permitiu que ele fosse até Jerusalém, e incentivou a viagem de Neemias, e deu a Neemias material, homens que colocou à disposição dele. Então Neemias está contando esse testemunho aqui, desta porta que se abriu, porque o próprio rei, além de permitir que ele fosse a Jerusalém, também deu a ele condições materiais, infraestrutura para que ele pudesse reconstruir os muros. E ele está contando isso aqui. Como é que Deus abriu essa porta? E o final do versículo 18 diz assim: então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então Neemias, ele consegue mobilizar e motivar as pessoas a começar a reparar os muros. A cidade estava destruída, mas uma cidade destruída, ela tem que recomeçar pelos muros. A primeira coisa que você repara numa cidade são os muros, porque os muros representam a defesa e a proteção da cidade. A cidade pode estar destruída, mas a primeira coisa que você precisa reparar são as suas defesas. Então, a reconstrução de uma cidade começa pela reconstrução do próprio muro. Não adianta você consertar e reconstruir a cidade se as proteções daquela cidade, que são os muros, estiverem ruins. Então, eles começam pelos muros. E eles começam a reconstruir esse muro, dando novamente proteção àquela cidade. E aí, o versículo 19 diz assim: o que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, o Neemias, ele já começa a encontrar esse adversário. A porta se abriu para ele. O rei permitiu que ele viajasse a Jerusalém,
levou material, chegou lá, mobilizou o povo, incentivou o povo, mas agora ele começa a enfrentar resistências. Exatamente como Paulo fala em 1 Coríntios. Uma grande porta está aberta, mas tem adversários. E sempre vai ter. E você já tem que contar com isso. E a primeira coisa que o adversário de Neemias tentou fazer foi desanimá-lo, desprezando e zombando dele. Você chega todo empolgado com um plano, com um desejo para colocar em prática. Você está ali prestes a começar uma nova atividade, retomar os estudos, começar o seu negócio, aí vem alguém, isso não vai dar certo não. Conheço um amigo que fez e não deu certo. Sempre tem alguém que conhece, né? Um amigo que não deu certo. Conheço. Isso aí não vai dar certo não. E a pessoa começa a zombar de você, zombar da sua ideia, zombar daquilo que você quer fazer. A pessoa começa a te desprezar. Talvez você esperasse um apoio ou um incentivo, não. O adversário está ali para te derrubar. E a primeira coisa que ele usa são as palavras. É tentar te derrubar com palavras. É tentar te derrubar, através do desânimo. E ele usa as palavras para tentar alcançar esse objetivo. Para impedir o quê? Que você entre por essa porta. Que você seja bem-sucedido ao passar por essa porta. Então começaram, essa guerra de palavras. Mas é interessante como Neemias reage a isso. Isso tem que servir de exemplo. As pessoas podem tentar te desanimar, zombar de você, zombar da sua ideia, escarnecer, mas você não pode se abater. Qual foi a reação de Neemias? Versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Então, essa foi a resposta, uma resposta na palavra. Você não pode simplesmente ficar calado, se deixar abater, se intimidar pelas palavras negativas das outras pessoas. Porque Sanbalate, e Tobias, a gente vai ver aqui que essa dupla aqui é a dupla que tentou a todo custo parar Neemias. Mas Sanbalate e Tobias é um tipo de pessoa que você não pode mandar embora da sua vida, porque ela faz parte do seu meio. É alguém da sua família. Você não tem como mandar embora alguém da família. É alguém que é seu vizinho. Você não tem como mandar embora o vizinho. É alguém que trabalha junto contigo na empresa. Você não tem como mandar o cara embora. Às vezes é alguém que está na igreja. Você não tem como expulsá-lo daqui. Então, Sanbalate e Tobias é o tipo de gente que você é obrigado a conviver, que você não tem como mandá-lo embora da sua vida, mas você tem que aprender a como resistir a ele. E como? É sempre na palavra. Neemias não tinha como se afastar de Sanbalate e Tobias, mas Neemias tinha como impedir que aquelas palavras negativas contaminassem o coração dele. Então, quando começaram lá a zombar e a desprezar de Neemias, ele disse: olha, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele não se abala com aquela zombaria, mas coloca-se diante de Deus para falar algo inspirado por Deus. Não. É Deus que está nos ajudando. Vocês podem ficar zombando, vocês podem ignorar, vocês podem ficar debochando, mas o nosso Deus nos fará prosperar. Você sempre tem que reagir diante da palavra e nunca se deixar bater pelas palavras de Sanbalate, de Tobias. E continua aqui, Neemias capítulo 4, Neemias 4:1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, aí ele de novo aí, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse:
Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então, ele já começa a endurecer na guerra. Primeiro, chamando aquele povo de fraco. É o momento que o inimigo se levanta para fazer com que você duvide de você mesmo. Olha, você é um fraco. Você não tem condições. Olha para a sua realidade. Olha para o seu currículo. Olha no espelho, vê quem é você. Não dá, não tem condições. É o momento que o inimigo, ele quer te chamar para a realidade. Ele quer trazer a realidade humana para te intimidar. É o momento em que o inimigo, ele quer que você enxergue o pior que existe em você. Para que você desista. Para que você se convença de que não adianta tentar. Porque você é uma pessoa fraca que nunca vai conseguir. É o inimigo que quer te dizer, olha, não gasta tempo tentando não. Está na cara que vai dar errado. Não perde o seu tempo investindo nisso não. De que adianta? Se mais na frente você vai chegar à conclusão que não deu certo, olha o tempo que você vai perder, é melhor desistir agora. Se convença de que você é fraco e de que você não consegue. Aí ele continua aqui, ainda no versículo 2. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Ou seja, onde você vai arrumar pedras e material para tudo isso? O inimigo, ele quer trazer a realidade para tentar fazer com que você deixe de ter um olhar espiritual e passe a olhar as coisas de forma natural. E, consequentemente, se desanime ao olhar para as coisas naturais. E, mais uma vez, você tem que reagir. O deboche, a zombaria não deu certo. Então, eles tentam partir para a realidade. E aí eles têm que, então, dar uma resposta. E aí eles falam aqui no versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha, isso aí não tem sustentação. Esse muro aí, ó, é fraco. Vocês estão fazendo errado. Qualquer raposa derruba esse muro. Claro, falando isso num sentido figurado. Ou seja, é um muro que não vai proteger ninguém. Sempre tentando o quê? Trazer para uma realidade para desanimar. E aí ele fala assim no versículo de número 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso que é interessante. O coração do povo se inclinava a trabalhar, ou seja, não foi contaminado por essas palavras. E o povo continuou trabalhando, não dando ouvidos ao que Sanbalat e Tobias disseram. E essa tem que ser a nossa atitude. Você não pode impedir que Sanbalat e Tobias falem. Você não pode calar a boca deles, mas pode tapar os seus ouvidos. Você não tem controle sobre a boca daquele que fala, mas você tem controle sobre o seu ouvido que ouve. Então, eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Você pode falar, porque o meu coração está em Deus. Não são as suas palavras que vão mexer comigo. Deixa o povo falar. Deixa ele fazer essa guerra psicológica. E o povo continuou trabalhando firme no muro. E aí o inimigo ele vai intensificando, né, a coisa. Versículo 7. Vamos ler aqui o 7. Neemias 4:7. E sucedeu o quê? Ouvindo Sanbalat e Tobias, né, sempre, né, a dupla, né?
e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar. Iraram-se sobremodo. Então, até então o que eles tinham feito não tinham impedido que o povo reconstruísse o muro. E eles ficaram com muita raiva. Versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Então, duas coisas muito importantes no versículo 8. Vamos ler o 8 de novo? E ligaram-se entre si todos. Ou seja, o momento em que todos os inimigos, eles se juntam para te destruir. O inimigo, ele não é teu amigo e muito menos amigo do teu inimigo. Mas quando é para destruir, quando o alvo é em comum, eles se juntam. Então, veio o Sambalate, veio lá o Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas. Não são povos que são amigos. Mas por uma questão pragmática, os caras se unem para te destruir, porque tem um inimigo em comum, Neemias. Então, os inimigos se juntam para atacar Jerusalém. Com qual objetivo? Leia o final do versículo 8. Para os desviarem do seu intento. Então, chega um ponto que o teu adversário, ele decide criar um problema para ocupar o teu tempo. Criar uma situação, criar uma confusão, criar um problema, criar uma fofoca, criar uma desavença, criar uma briga, para tirar você do foco, que é a reconstrução do muro. Ele faz uma guerra para que você deixe de reconstruir o muro e passe a se ocupar com aquela guerra. E esse é o momento que você também tem que reagir. E de que forma Neemias reagiu? Versículo de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Mesmo que o inimigo ele queira fazer guerra, você não pode se intimidar pela ameaça da guerra. Você tem que reagir. E sempre Neemias está colocando Deus na frente das coisas. Não, vamos orar a Deus. Eles querem fazer guerra para nos distrair, para ocupar o nosso tempo, para retardar a construção do muro? Não. Vamos continuar. E é interessante quando ele fala aqui, no versículo 17, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então, a ameaça da guerra não fez com que eles parassem a construção. Com uma mão, eles carregavam a arma. Porque se tivesse que reagir, reagiriam na hora. E com a outra mão, construíram um muro. Ou seja, eles não pararam de construir aquele muro por conta das ameaças. E é isso que você tem que fazer. Ah, o adversário está ameaçando fazer guerra, tá? Mas eu não vou parar o meu objetivo. Com uma mão, eu coloco lá um tijolo em cima do outro, e com o outro eu seguro a espada. Eu estou preparado para a guerra, mas também estou construindo um muro. Não vou deixar de construir, mas também estou preparado se o inimigo vier. E é dessa forma que você tem que reagir. Se o inimigo criar um problema, enfrente o problema, mas não pare de andar, não pare de reconstruir, não pare de caminhar em direção ao seu objetivo. É esta a resposta que você tem que dar. Se o objetivo de Sambalate e Tobias era retardar a construção do muro, tentando usar a guerra como uma distração, sabendo disso, você continua. Você não pode ser impedido. Tudo depende da forma como você reagir. Se você deixar que a guerra, que o problema pare você
você vai parar. A estratégia de Sanbalate e Tobias é uma estratégia demoníaca. A gente falou isso aqui na sexta-feira um pouco, né? Da sabedoria que vem do alto e da sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Então é um tipo de sabedoria diabólica. É o inimigo usando da sabedoria para tentar atacar você. E obviamente usando pessoas. Tem pessoas que têm a consciência de que são usadas pelo diabo e fazem com gosto, fazem querendo fazer. E tem outras que emprestam a boca para o diabo sem saber. Mas tanto um, tanto o outro, está ali para criar problema. E o que você faz? Não deixa de reconstruir o muro. Não deixa de cumprir com o seu objetivo. Sempre fazendo como Neemias, colocando Deus na frente. Não, é Deus que vai nos prosperar, é Deus que vai nos ajudar. Nós vamos buscar em Deus, porque é Deus que abriu a porta. O Neemias reconheceu isso. Olha, eu estou aqui hoje em Jerusalém porque Deus abriu a porta, porque eu estava lá no palácio do rei, sendo um copeiro do rei. Eu era apenas o copeiro. Hoje eu estou aqui ajudando na reconstrução. Deus que abriu essa porta. Então Deus vai nos dar vitória sobre esses inimigos que querem nos impedir. O inimigo conta que você venha ficar abatido, triste, chateado, desanimado, ofendido, se sentindo atingido, vítima da situação. Não, não se coloque nesse papel de vítima, não, em nada. Você é um vencedor, não é a vítima. Neemias não faz papel de vítima. Neemias não faz papel de coitado. Ah, coitadinho de mim, Sanbalate e Tobias querem zombar da minha cara. Não. A partir do momento que você começar a se vitimizar por qualquer motivo, o inimigo começou a ganhar você ali. Porque a vítima ela fica na defensiva. Não, Neemias partiu para o ataque. Não, vamos continuar construindo. Se o inimigo vier, cada um vai trabalhar armado agora. Com uma mão tu segura a espada, com a outra mão você faz a obra. E a construção não parou. Até que terminou. Não se esqueça das palavras de Paulo. Uma grande porta se abriu, mas existem adversários. Adversários sempre vão existir. Mas a forma como você reage é que vai determinar se no fim você vai ganhar ou se você vai perder.